Esqueça as pinturas angelicais. Vamos entrar no mundo real de um jovem que aprendeu a matar antes de aprender a governar. Bem-vindos ao teste de audiência que vai mudar sua percepção sobre o rei de Israel. Israel estava à beira do abismo. Saul, o primeiro rei, era um homem consumido pela paranoia e pelo silêncio de Deus. O reino era frágil, cercado por gigantes e inimigos que desejavam apagar o nome de Jacó da face da terra. Imagine o cenário. O palácio em Gibeá cheirava a medo. A história que você conhece diz que ele foi o maior rei de Israel. Mas a história que as sombras escondem é muito mais brutal. Antes das coroas, houve o sangue. Antes do trono, houve o isolamento. Enquanto um rei perdia a sanidade em seu palácio, um garoto era deixado para morrer nos campos de Belém, protegendo ovelhas de feras que rasgavam a carne na escuridão. O que acontece quando Deus escolhe o que o mundo descartou? Hoje, mergulhamos no início da saga de Davi. Saul sabia que o espírito de liderança o havia abandonado. Foi nesse caos que o profeta Samuel, o homem que falava em nome do Criador, recebeu uma missão suicida: ir a Belém e ungir um novo rei, enquanto o atual ainda ocupava o trono. Se Saul descobrisse, a cabeça de Samuel rolaria. Mas Deus não estava olhando para os palácios de pedra. Ele estava olhando para uma casa humilde, a casa de um homem chamado Jessé. Samuel chega a Belém. O clima é de terror. Os anciãos da cidade tremem diante do profeta. Ele pede para ver os filhos de Jessé. Aparece Eliabe, alto, forte, com porte de guerreiro. Samuel pensa, certamente é este. Mas a voz no deserto diz, não olhe para a aparência. Passam-se 7 filhos, todos dignos, todos fortes, todos rejeitados. E aqui está o detalhe dark, que muitos ignoram. Davi não foi convidado para o sacrifício, ele foi esquecido no pasto. Para sua própria família, ele era apenas a mão de obra barata, o filho mais novo que não tinha valor político ou militar. Quando Samuel pergunta, acabaram os jovens? O silêncio de Jessé é ensurdecedor. Ainda resta o menor. Ele cuida das ovelhas. Note a palavra, menor. No hebraico original, isso sugere alguém desprezível, quase um servo. Davi é chamado às pressas. Ele entra na sala cheirando a suor, lã e terra. E ali, diante de seus irmãos que o subestimavam, o óleo da unção escorre por sua cabeça. Mas a unção não trouxe uma coroa imediata. Trouxe um alvo nas costas. A partir daquele momento, o Espírito de Deus estava em Davi, enquanto um espírito maligno atormentava Saul. O contraste era violento. Davi volta para o campo. É aqui que o caráter do futuro rei é forjado. No YouTube Dark, gostamos de falar sobre o treinamento silencioso. Enquanto ninguém olhava, Davi enfrentava o urso e o leão. Ele não tinha exército. Ele tinha uma funda e uma fé que beirava a loucura. Ele aprendeu que para derrubar um gigante amanhã, ele precisava vencer as feras da noite hoje. Ele foi chamado ao palácio de Saul, não como príncipe, mas como músico para acalmar a loucura do rei. Davi tocava a harpa, enquanto olhava para o trono que, por direito divino, já era seu, mas que, por direito humano, ainda pertencia a um homem que o mataria se soubesse a verdade. Este era o início. O pastor agora habitava o covil do lobo, e o que aconteceu em seguida mudaria o curso da história humana para sempre. No próximo capítulo, o encontro que transformou um pastor em uma lenda de guerra, o Vale de Elá e o segredo de Golias. 40 dias. Esse foi o tempo que o exército de Israel passou paralisado pelo medo. Imagine o cenário. O Vale de Elá, um corredor de morte onde o silêncio só era quebrado pelos gritos de um monstro. Golias de Gate não era apenas um homem alto, ele era uma arma de guerra psicológica. Muitos contam essa história como um golpe de sorte, um milagre inexplicável. Mas a verdade nas sombras é muito mais técnica e aterrorizante. Hoje, você vai entender por que Davi não foi para aquele duelo para tentar vencer. Ele foi para executar. Prepare-se para a anatomia de um confronto onde o menor era, na verdade,
o mais perigoso. Para entender a coragem de Davi, precisamos olhar para o que ele enfrentou. Golias tinha quase 3 metros de altura. Ele vestia uma couraça de bronze que pesava cerca de 60 quilos. A ponta de sua lança sozinha pesava 7 quilos de ferro puro. Ele era o campeão, um termo usado para guerreiros que decidiam guerras em combates individuais para evitar o massacre total dos exércitos. Golias insultava o exército de Israel e o seu Deus 2 vezes por dia. Ele exigia um oponente, mas ninguém se movia. Saul, o rei guerreiro que deveria ser o mais alto de Israel, estava escondido em sua tenda, tremendo. O gigante não oferecia apenas uma luta física, ele oferecia a escravidão de uma nação inteira. O clima era de derrota absoluta, até que um entregador de mantimentos chegou ao acampamento. Davi não estava lá para lutar. Ele estava lá para levar pão e queijo para seus irmãos. Mas, ao ouvir as blasfêmias de Golias, algo mudou em seus olhos. Enquanto seus irmãos o repreendiam, chamando-o de presunçoso, Davi olhava para o gigante com uma frieza técnica. Aqui entra o segredo que o canal Dark precisa destacar. Na Guerra Antiga, existiam 3 tipos de soldados: a cavalaria, a infantaria pesada, como Golias, e os projéteis, ondeiros e arqueiros. Um ondeiro experiente como Davi conseguia lançar uma pedra a mais de 150 km por hora com a precisão de um sniper moderno. Davi não era um azarão tentando a sorte. Ele era um especialista em ataques à distância, enfrentando um soldado de infantaria lenta. Saul tentou colocar sua armadura em Davi, mas o jovem a recusou. Por quê? Porque a armadura o tornaria igual a Golias, lento e pesado. Davi escolheu a mobilidade. Ele escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Ele não precisava de 5 chances. Ele precisava de redundância para o que estava prestes a fazer. O encontro no centro do vale foi bizarro. Golias olhou para aquele jovem ruivo e sem armadura e sentiu-se insultado. "Sou eu algum cão para você vir a mim com paus?" ele gritou. Golias esperava uma luta de espadas, um teste de força. Davi ofereceu uma sentença de morte. Enquanto o gigante avançava, Davi correu, não para longe, mas em direção ao perigo. Ele colocou a pedra na funda. O som do couro girando no ar era o único aviso. A pedra não atingiu o escudo, nem a armadura. Ela encontrou o único ponto vulnerável, o espaço entre os olhos, por baixo do capacete de bronze. O impacto foi devastador. A Bíblia diz que a pedra encravou-se-lhe na testa. O gigante caiu de face no chão. O estrondo do impacto do metal contra a terra silenciou os 2 exércitos. Davi não tinha espada, então ele usou a do próprio Golias. Em um ato de brutalidade necessária para consolidar a vitória, ele cortou a cabeça do gigante e a ergueu para que todos vissem. O campeão estava morto. O mito havia caído. A vitória sobre Golias transformou Davi em uma celebridade instantânea. As mulheres cantavam nas ruas. Saul matou seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Mas a fama tem um preço de sangue. Enquanto Davi segurava a cabeça do gigante, ele não percebeu que um monstro muito pior estava nascendo atrás dele. Um monstro chamado inveja que habitava o coração do seu próprio rei. A luta contra Golias durou minutos, mas a luta pela sua vida contra Saul estava apenas começando. O rei está morto. No alto do Monte Gilboa, a dinastia de Saul terminou em um massacre brutal pelas mãos dos filisteus. Para muitos, era o fim de Israel. Para Davi, era o momento pelo qual ele esperou por mais de uma década. Mas o trono não lhe seria entregue em uma bandeja de prata. Antes de se tornar o rei lendário, Davi teve que enfrentar uma guerra civil sangrenta e conquistar o inconquistável. Hoje, veremos como o ex-fugitivo transformou um reino fragmentado em um império e como ele tomou uma fortaleza que todos diziam ser impossível de cair. Prepare-se, estamos entrando na era do ferro e do sangue. Com a morte de Saul, Israel rachou ao meio. De um lado, a tribo de Judá coroou Davi em Hebrom. Do outro, as outras tribos seguiram Isbosete, o filho sobrevivente de Saul, sob a proteção do general Abner.
Foram anos de uma luta fratricida, irmão contra irmão, o exército do sul contra o exército do norte. Jerusalém, na época conhecida como Jebus, era uma anomalia. Localizada em uma montanha estratégica, ela era controlada pelos jebuseus, um povo que resistira a todas as invasões por séculos. Suas muralhas eram tão altas e sua posição tão privilegiada que os habitantes riram de Davi. Eles lançaram um insulto que ficou gravado na história: "Você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos podem te repelir." Eles acreditavam que a cidade era impenetrável. Mas Davi não buscava uma batalha frontal que resultaria em milhares de mortos. Ele era um homem que conhecia o valor da infiltração e da escuridão. Ele ofereceu um prêmio ao homem que liderasse o ataque. Quem quer que subisse primeiro e ferisse os jebuseus seria o comandante de seu exército. Enquanto o exército jebuseu olhava para baixo, rindo dos soldados de Davi, uma unidade de elite rastejava pelas entranhas da montanha. Joabe, o sobrinho implacável de Davi, descobriu o segredo da cidade. O Tzinor era um túnel vertical estreito, usado para buscar água de uma fonte fora das muralhas. Imagine a cena: soldados escalando no escuro total, entre rochas úmidas e escorregadias, subindo pelo canal de água, enquanto o inimigo dormia lá em cima. Eles emergiram dentro da fortaleza como fantasmas. Antes que o primeiro grito de alerta pudesse ser dado, os portões foram abertos por dentro. O que era impossível caiu em uma única noite. Davi não apenas conquistou a cidade, ele a rebatizou. A partir daquele momento, o mundo a conheceria como a cidade de Davi. Sião agora tinha um dono. Davi agora tinha tudo: o trono, a unificação e a cidade sagrada. Ele trouxe a Arca da Aliança, dançando diante dela, enquanto a cidade celebrava o nascimento de uma nova era. Israel estava no topo do mundo. Mas é exatamente no topo da montanha que o ar fica rarefeito e o julgamento falha. Com todos os inimigos externos derrotados, o maior perigo de Davi não estava mais fora das muralhas, mas dentro de sua própria varanda. No próximo capítulo, o erro que mudaria tudo. O momento em que o herói sucumbiu ao desejo e iniciou a ruína de sua própria casa. O escândalo de Batseba. O lado sombrio do rei. Davi sobreviveu a leões, ursos, gigantes e exércitos inteiros. Ele escapou das lanças de um rei louco e conquistou cidades impenetráveis. Mas o maior perigo de um homem não é o gigante à sua frente, é a sombra que cresce dentro dele quando ele finalmente alcança o topo. Neste episódio, a glória de Israel é manchada por um crime que ecoaria por milênios. Não foi uma falha estratégica no campo de batalha, mas uma decisão tomada em uma noite quente de primavera, em uma varanda silenciosa. Prepare-se para ver o lado obscuro do rei Davi, o momento em que o homem, segundo o coração de Deus, se tornou um mestre da manipulação e um assassino a sangue frio. O preço desse erro? A paz de sua própria casa, para sempre. A Bíblia abre este relato com uma frase perturbadora. Na primavera, época em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Aqui está o primeiro sinal de alerta. O rei guerreiro, o líder que sempre estava na linha de frente, agora preferia o conforto do palácio. O ócio é o terreno fértil para a queda. Enquanto seu exército, liderado por Joabe, estava no campo de batalha enfrentando os amonitas, Davi passeava pelo terraço do palácio. Do alto, ele viu o que não deveria: uma mulher banhando-se. O nome dela era Batseba. Ela não era apenas uma mulher qualquer. Ela era neta de um de seus conselheiros e esposa de Urias, o Heteu, um dos seus 30 valentes, a elite de seus soldados. Davi sabia exatamente quem ela era, mas no topo do poder, o desejo muitas vezes silencia a consciência. O rei mandou buscá-la. Não foi um convite, foi uma ordem soberana. O pecado foi cometido no silêncio das câmaras reais, mas o segredo não permaneceria guardado por muito tempo. Semanas depois, chega a mensagem que faz o chão de Davi tremer: estou grávida. Na lei de Israel, o adultério era punido com a morte por apedrejamento. Mesmo sendo rei, Davi enfrentaria um escândalo capaz de destruir seu governo.
Em vez de arrependimento, Davi escolheu a manipulação. Ele mandou chamar Urias do campo de batalha, sob o pretexto de querer notícias da guerra. O plano era simples: fazer Urias ir para casa, dormir com sua esposa e, assim, assumir a paternidade do bebê. Mas Urias era um homem de uma integridade que Davi havia perdido. Ele se recusou a entrar em sua casa e ter conforto enquanto seus companheiros de armas estavam dormindo no chão duro do campo de batalha. Urias dormiu na porta do palácio. Davi tentou novamente, embriagando o soldado, esperando que o álcool quebrasse sua honra. Mas mesmo bêbado, a lealdade de Urias foi inabalável. Davi percebeu que a integridade daquele soldado era a sua sentença de condenação. Então, o rei decidiu que Urias não poderia mais viver. O que Davi fez a seguir é um dos atos mais sombrios da história bíblica. Ele escreveu uma carta para o general Joabe e a entregou para que o próprio Urias a levasse. Urias carregou, sem saber, a sua própria sentença de morte. A ordem era clara: ponham Urias na linha de frente, onde o combate é mais feroz, e retirem-se, para que ele seja atingido e morra. Joabe obedeceu. Urias caiu sob as flechas inimigas, morrendo como um herói para o povo, mas como uma vítima de um assassinato político para Deus. Davi achou que tinha vencido o jogo. Ele tomou Batseba como esposa e esperou o tempo passar. Mas o silêncio do céu não significa esquecimento. Meses depois, o profeta Natã entrou na sala do trono. Ele contou uma história sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Davi, furioso, gritou: "O homem que fez isso merece a morte." Ele advertiu o rei: "Por que o meu senhor deseja isso? Que Deus multiplique o povo 100 vezes mais, mas por que trazer culpa sobre Israel?" Mas a vontade do rei prevaleceu. Por 9 meses e 20 dias, os oficiais percorreram a terra, contando cada homem capaz de empunhar uma espada. Davi queria segurança em números, mas o que ele recebeu foi o terror da divindade. Assim que os números foram entregues a Davi, o peso da culpa esmagou seu peito. Mas um novo perigo estava surgindo. Com o rei emocionalmente destruído, quem governaria Israel? No próximo capítulo, veremos Davi enfrentando a sua própria depressão e o momento em que ele desafiou a Deus com um senso que trouxe a morte para dentro de Jerusalém. O anjo da destruição está chegando. O orgulho é um assassino silencioso que habita o topo das montanhas. Após sobreviver a conspirações, guerras civis e perdas familiares, Davi cometeu o seu erro mais abstrato e o mais letal. Ele humanizou a divindade, mostrando que até o mais caído dos homens pode encontrar redenção. Para a história, ele foi o arquiteto de um império. Para a religião, ele foi o tronco de Jessé. 1000 anos após sua morte, um carpinteiro de Nazaré seria chamado de Filho de Davi. O nome do pastor de Belém tornou-se um título messiânico. A linhagem de Davi não se limitou a Jerusalém. Ela se expandiu para a eternidade. Absalão tinha ao seu lado Aitofel, o conselheiro mais brilhante da época. Diziam que ouvir o conselho de Aitofel era como ouvir a própria voz de Deus. Aitofel deu o plano perfeito. Ataque Davi agora, enquanto ele está exausto, e mate apenas o rei. O povo voltará para você. Mas Davi tinha um trunfo: Husai, seu amigo fiel que fingiu traição para se infiltrar no governo de Absalão. Husai apelou para o ego do jovem príncipe. Ele disse: "Não, seu pai é um urso furioso no deserto." O sangue real foi derramado, e a linhagem de sucessão foi quebrada. Absalão fugiu, mas a ferida na alma de Davi nunca cicatrizaria. Anos depois, Absalão recebeu permissão para voltar a Jerusalém. Ele era o homem mais bonito de Israel, famoso por sua cabeleira densa e porte real. Mas por trás da beleza havia um gênio da manipulação. Ele começou o que chamamos hoje de campanha de desinformação. Todas as manhãs, Absalão se postava à porta da cidade. E então, no momento mais tenso da vida de Davi, Natã apontou o dedo para o rei e disse: "Tu és este homem." A máscara caiu.
Davi se viu no espelho da verdade e chorou lágrimas de sangue, o que resultou no famoso Salmo 51. Deus o perdoou, mas o perdão não apaga as consequências. Natã entregou a profecia que definiria os próximos episódios do nosso canal. A espada jamais se apartará da tua casa. O bebê de Batseba morreu e este foi apenas o primeiro golpe. O adultério e o assassinato cometidos em segredo por Davi seriam repetidos à luz do dia por seus próprios filhos. A tragédia familiar estava apenas começando. No próximo capítulo, veremos o caos se instaurar no palácio, estupro, vingança e o início da rebelião de Absalão. O rei que venceu gigantes estava prestes a ser destruído pelo seu próprio sangue. O pior inimigo não é aquele que grita do outro lado do campo de batalha. O pior inimigo é aquele que se senta à sua mesa, que conhece suas fraquezas e que você beija no rosto antes de dormir. A profecia de Natã começou a se cumprir não através de invasores estrangeiros, mas pelo próprio sangue de Davi. A casa do rei tornou-se um ninho de cobras. Neste episódio, veremos como o silêncio e a passividade de um pai transformaram um príncipe amado no maior traidor de Israel. Conheça a ascensão de Absalão, o filho que roubou o coração de uma nação para destruir o próprio pai. Prepare-se, porque o trono de Jerusalém está prestes a ser banhado por lágrimas de desespero. Tudo começou com um crime imundo dentro das paredes do palácio. Amnon, o filho primogênito de Davi e herdeiro do trono, cometeu uma atrocidade contra sua própria meia-irmã, Tamar. Após o ato, ele a descartou com desprezo. Tamar, desonrada, buscou refúgio na casa de seu irmão de sangue, Absalão. A reação de Davi. Ele ficou furioso, mas não fez nada. Como um rei que havia cometido adultério e assassinato, Davi parecia ter perdido a autoridade moral para punir seus próprios filhos. Esse silêncio foi letal. Durante 2 anos, Absalão alimentou um ódio frio e silencioso sob uma máscara de lealdade. Ele esperou o momento certo. Em um banquete de festa, Absalão ordenou que seus servos executassem Amnon diante de todos os seus irmãos. Quando alguém vinha com uma causa judicial para o rei, Absalão o interceptava. Ele dizia: "Sua causa é boa, mas não há ninguém da parte do rei para te ouvir. Ah, se eu fosse o juiz, eu faria justiça." Com sorrisos, abraços e promessas vazias, a Bíblia diz que Absalão furtou o coração dos homens de Israel. Ele não conquistou o reino com espadas, mas com marketing e psicologia. Enquanto Davi envelhecia no palácio, Absalão construía um exército de sombras sob o nariz do pai. A traição explodiu como um raio em céu aberto. Absalão foi para Hebron, a antiga capital, e se proclamou rei. O apoio foi massivo. De repente, Davi, o gigante que venceu Golias, viu-se cercado em sua própria cidade. Ameaçado por seu próprio filho, o rei tomou uma decisão dolorosa. Ele abandonou Jerusalém para evitar um massacre dentro das muralhas sagradas. A cena é de partir o coração. Davi subindo o Monte das Oliveiras, descalço, com a cabeça coberta, chorando enquanto caminhava. Ele que outrora era o senhor de tudo, agora era novamente um fugitivo no deserto. Mas a humilhação não parou por aí. Para demonstrar seu domínio total e cumprir a profecia de Natã, Absalão armou uma tenda no terraço do palácio, o mesmo terraço onde Davi viu Batseba, e possuiu as concubinas de seu pai à vista de todo o povo. O ciclo de pecado e punição estava completo. O filho agora ocupava o leito do pai. Absalão tinha o trono, tinha o exército e tinha a cidade. Davi tinha apenas um punhado de leais guerreiros e o próprio Deus. A batalha final era inevitável. Mas o que acontece quando um pai ordena que seus generais poupem a vida do traidor que quer sua cabeça? O que é mais assustador, enfrentar um gigante de 3 metros ou o filho que você mesmo criou? Davi agora vive o seu pior pesadelo. Expulso de sua própria capital, o rei que unificou Israel agora comanda um exército de leais mercenários contra as tropas de seu próprio filho. Mas esta não é apenas uma guerra de espadas, é uma guerra de mentes.
Nas sombras, espiões e traidores decidem o destino do trono em um jogo de xadrez mortal. Hoje, veremos como uma floresta faminta e a vaidade de um príncipe selaram o destino de uma rebelião. Prepare-se para o capítulo mais sangrento da disputa pelo trono, o dia em que o pai venceu a guerra, mas perdeu a alma. Enquanto Davi atravessava o Jordão, a verdadeira batalha acontecia na sala do trono em Jerusalém. Reúna todo o Israel, lidere você mesmo o ataque e conquiste uma glória imortal. Absalão, embriagado pela própria vaidade, escolheu o caminho da ostentação. Aitofel, percebendo que o plano de Hussai levaria à ruína, voltou para casa, arrumou seus negócios e se enforcou. Ele foi a primeira vítima fatal da mente estratégica de Davi, antes mesmo da primeira flecha ser disparada. O confronto final aconteceu na floresta de Efraim. E aqui está o detalhe que a maioria ignora. A Bíblia afirma que a floresta devorou mais gente naquele dia do que a espada. Imagine uma selva densa, cheia de pântanos, ravinas e árvores retorcidas. Os soldados de Absalão eram muitos, mas eram recrutas sem experiência em terrenos difíceis. Os veteranos de Davi, acostumados a viver nas cavernas, transformaram a floresta em um moedor de carne. Eles usaram táticas de guerrilha, emboscadas e o terror psicológico. O caos era total. Gritos ecoavam entre as árvores enquanto os homens de Absalão se perdiam e eram caçados um a um. Davi deu uma única ordem aos seus 3 generais. Por amor a mim, tratem com bondade o jovem Absalão. Mas Joabe, o general que fazia o trabalho sujo que Davi se recusava a fazer, tinha outros planos. Ele sabia que enquanto Absalão vivesse, o reino nunca teria paz. Absalão tentou fugir montado em sua mula real. Mas a sua maior característica, aquela cabeleira exuberante que era o símbolo de seu orgulho, tornou-se sua forca. Ao passar sob um grande carvalho, seus cabelos se enredaram nos galhos baixos. A mula seguiu em frente, e o herdeiro do trono ficou suspenso no ar, indefeso. Um soldado viu a cena e avisou Joabe. O soldado se recusou a tocar no príncipe por medo de Davi, mas Joabe não tinha escrúpulos. Ele pegou 3 dardos e os cravou no coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. 10 dos escudeiros de Joabe cercaram o corpo e terminaram o serviço. O corpo de Absalão foi jogado em uma cova profunda na floresta e coberto com um grande monte de pedras. Não houve funeral real. Não houve honra. Apenas o silêncio de um túmulo improvisado no meio do nada. Davi esperava no portão da cidade. Quando o mensageiro chegou, ele não perguntou sobre a vitória do exército. Ele perguntou: "Vai bem o jovem Absalão?" Ao saber da morte do filho, o rei não celebrou. Ele subiu à câmara sobre a porta e chorou um grito que ecoa através dos séculos: "Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti." A vitória se transformou em luto. O exército de Davi entrou na cidade em silêncio, como se tivesse perdido a guerra, envergonhado pelo choro do rei. Não foi um crime de paixão, nem de traição, mas de estatística. Neste capítulo, veremos como o desejo de um rei de contar o seu próprio poder trouxe uma sentença de morte para milhares de inocentes. O que acontece quando o homem, segundo o coração de Deus, decide que não precisa mais do coração de Deus, mas sim de números? Prepare-se para a aparição do anjo da destruição e o momento em que o céu se fechou sobre Israel. O inimigo não está nos portões. Ele está no ar que você respira. A Bíblia relata que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Mas por que contar o povo era um pecado tão grave? Na antiguidade, você só contava o que era seu. Israel não pertencia a Davi, pertencia a Deus. Ao ordenar o censo, Davi estava dizendo: "Eu quero saber o tamanho do meu império. Eu quero saber quão forte eu sou." Até mesmo Joabe, o general implacável que nunca teve escrúpulos para matar, sentiu o perigo. Ele percebeu que havia trocado a fé pela aritmética. O profeta Gade entrou na sala do trono com uma mensagem que faria qualquer homem tremer. Deus ofereceu a Davi 3 opções de punição.
como um menu de catástrofes. 3 anos de fome sobre toda a terra. 3 meses de fuga diante de seus inimigos, sendo caçado como um animal. 3 dias de peste assolando o país. Davi estava encurralado. Ele sabia que a fome e a guerra eram crueldades humanas, mas a peste era o julgamento direto de Deus. Ele respondeu com uma frase que define sua teologia: caiamos nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi escolheu a peste, e em poucas horas o silêncio da morte começou a varrer as aldeias de Israel. 70.000 homens morreram em 3 dias. O reino que Davi tanto se orgulhou em contar estava diminuindo a cada hora. Então, aconteceu a visão que assombraria os sonhos do rei. Davi olhou para o céu e viu o anjo do Senhor parado entre a terra e o céu, segurando uma espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. O sobrenatural invadiu a realidade. O anjo estava sobre a eira de um homem chamado Araúna, o Jebuseu, pronto para desferir o golpe final na capital. Davi, vestido de saco e cinza, prostrou-se com o rosto no chão. Ele clamou: eu fui quem pequei. Eu sou o pastor que errou. Mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra este povo. Pela primeira vez em muito tempo, o rei não era o conquistador, mas o intercessor. Deus deu uma ordem. Davi deveria levantar um altar exatamente onde o anjo estava parado. Araúna, aterrorizado pela visão, quis dar o terreno e os bois de graça para o rei. Mas Davi recusou. Ele disse: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Davi comprou o local com ouro e prata. Naquele momento, o fogo desceu do céu e a praga parou. Mas aquele terreno não era apenas um campo de trigo, era o Monte Moriá. O lugar onde a espada do anjo foi guardada seria o lugar onde o templo de Salomão seria erguido. No próximo capítulo, veremos o rei envelhecer. Com o corpo cansado e o trono ameaçado por uma nova disputa entre seus filhos sobreviventes, Davi precisa decidir quem herdará o ouro e o sangue de sua linhagem. A sucessão de Salomão começa agora. O tempo é o único inimigo que Davi não pôde vencer. O homem que derrubou Golias e conquistou impérios agora está confinado a uma cama, coberto por mantos que não conseguem aquecer seu sangue frio. O rei está partindo, mas o jogo pelo trono nunca foi tão perigoso. Davi estava velho, avançado em idade. A Bíblia descreve uma situação melancólica. Por mais que o cobrissem de roupas, ele não sentia calor. Para tentar reanimar o corpo do rei, trouxeram Abissag, a sunamita, a jovem mais bela do reino, apenas para servir ao rei e mantê-lo aquecido. Mas Davi não a possuiu. O homem cuja paixão por Batseba mudou a história, agora era uma sombra de si mesmo. A vitalidade que uma vez uniu Israel está se esvaindo, e nos corredores sombrios do palácio o cheiro de morte atrai os ambiciosos. Antes mesmo de Davi dar seu último suspiro, uma guerra civil silenciosa começou. De um lado, o filho mais velho e orgulhoso, do outro, o filho da promessa e do pecado. Hoje veremos como a história de Davi quase terminou em um golpe de estado sangrento e como uma rainha e um profeta articularam a ascensão do homem mais sábio do mundo. Essa fraqueza física criou um vácuo de poder. Adonias, o filho mais velho sobrevivente, viu sua oportunidade. Ele era belo como Absalão e possuía a mesma arrogância. Ele pensou: o trono é meu por direito. Ele não esperou a morte do pai. Ele comprou carros, cavalos e 50 homens para correrem diante dele. Ele ganhou o apoio de Joabe, o general de ferro, e de Abiatar, o sacerdote. O golpe estava sendo montado em um banquete nos arredores de Jerusalém. O grito de "Viva o rei Adonias" já ecoava, enquanto Davi, isolado em seu quarto, nada sabia. Mas o destino de Israel não seria decidido por Adonias. Nas sombras do palácio, 2 mentes brilhantes agiram, o profeta Natã e a rainha Batseba. Natã sabia que, se Adonias assumisse, Salomão e sua mãe seriam executados para eliminar qualquer concorrência.
Ele instruiu Batseba a entrar nos aposentos do rei e lembrá-lo da promessa que ele fizera. Salomão, teu filho, reinará depois de mim. A cena é de pura tensão cinematográfica. Batseba entra no quarto frio, inclina-se diante do rei debilitado e revela a traição de Adonias. Enquanto ela fala, Natã entra e confirma tudo. A chama do antigo guerreiro acende uma última vez nos olhos de Davi. Ele percebe que o reino que ele construiu com sangue está prestes a ser rasgado por um filho rebelde. Com um último esforço de autoridade, Davi dá as ordens. Levem Salomão, montem-no na minha própria mula e levem-no a Giom. Ungam no rei de Israel hoje. O plano de Davi foi executado com precisão militar. Enquanto Adonias celebrava seu golpe com banquetes e risadas, o som de uma trombeta ecoou por toda Jerusalém. O povo gritava com tanta força que a terra parecia fender-se. Viva o rei Salomão! A notícia chegou ao banquete de Adonias como uma bomba. Quando souberam que Salomão já estava sentado no trono de Davi, os convidados de Adonias fugiram aterrorizados. O exército e o povo haviam escolhido o escolhido de Deus. Adonias, o usurpador, correu para o altar e agarrou-se às suas pontas, implorando por sua vida. O poder mudou de mãos em uma tarde. Davi, ainda vivo em sua cama, curvou-se sobre o leito e adorou a Deus, vendo o cumprimento de sua linhagem antes de partir. A sucessão estava garantida, mas Davi ainda tinha uma última missão: transformar seu filho em um governante implacável. Salomão agora tinha a coroa, mas ele ainda tinha inimigos perigosos vivos, incluindo o general Joabe. Em seus últimos momentos, Davi chamou Salomão para uma conversa particular. Não foi apenas uma bênção espiritual, foi um beijamão político. Davi entregou a Salomão uma lista negra de homens que precisavam ser tratados para que o reino tivesse paz. Toda lenda, por mais brilhante que seja, tem um encontro marcado com o silêncio. O homem que dançou diante da arca, que sobreviveu a desertos e que governou com punho de ferro e coração de poeta, chegou ao seu limite. Mas Davi não partiu como um homem comum. Mesmo no leito de morte, cercado pelas sombras do passado, ele deu suas últimas e brutais coordenadas para garantir que o seu sangue continuasse a reger o mundo. Hoje, encerramos a saga do maior rei que Israel já conheceu. Prepare-se para testemunhar os últimos momentos de Davi, o acerto de contas final e o nascimento de um legado que nem mesmo a morte pôde apagar. Como um pastor de ovelhas se tornou o ancestral do próprio Messias? A resposta está no último suspiro. Nos seus momentos finais, Davi chamou Salomão para um conselho que mistura fé e realpolitik. Ele não falou apenas de salmos ou orações. Ele falou de sobrevivência e justiça. Para um canal Dark, este é o ponto alto. Davi lembrou a Salomão sobre as dívidas de sangue que ele mesmo, por honra ou política, não pôde cobrar. Davi mencionou Joabe, seu fiel general, mas também o assassino de sangue frio que matou homens em tempos de paz. Não deixes que suas cãs desçam à sepultura em paz, ordenou o rei. Ele também falou de Simei, o homem que o amaldiçoara na fuga de Absalão. Davi estava limpando o terreno para o filho. Ele provou que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, mesmo que esses escolhidos carreguem cicatrizes profundas e segredos sombrios. Davi começou como o menor entre seus irmãos e terminou como o maior entre os reis. Sua história nos ensina que o nosso passado não define o nosso destino, mas as nossas escolhas no meio da tempestade, sim. Ele foi o homem que venceu gigantes, mas que quase foi derrotado por si mesmo. Ele sabia que, para Salomão governar em paz, os fantasmas do passado precisavam ser enterrados. Foi um momento de frieza estratégica. O rei moribundo ensinando ao novo rei como manter o poder. Davi terminou sua instrução espiritual com o famoso: "Sê forte e porta-te como homem." O guerreiro estava passando o escudo. E assim, aos 70 anos, após 40 anos de um reinado que mudou o mapa do Oriente Médio, Davi descansou com seus pais. No mundo Dark, o túmulo de Davi é um símbolo.
o local onde o ouro da terra encontra a poeira da mortalidade. O rei se foi, mas o trono que ele estabeleceu tornou-se a base de toda a esperança de um povo. O balanço da vida de Davi é um mosaico de luz e trevas. Ele foi um adúltero, um assassino e um pai falho. Mas ele também foi o homem que deu voz à alma humana através dos salmos. Seus versos são lidos em hospitais, campos de batalha e catedrais até hoje. Se você acompanhou essa série de 10 partes até aqui, você viu a ascensão, a queda e a redenção de uma lenda. O que você acha? Davi foi um herói injustiçado ou um mestre da manipulação que soube se arrepender? Deixe sua opinião nos comentários. Se este teste de audiência foi útil para você, não esqueça de se inscrever e ativar o sino. O próximo gigante a cair pode ser o seu. Até a próxima. Ele morreu em boa velhice, dizem as Escrituras, cheio de dias, riquezas e glória. Mas o que aconteceu depois é cercado de mistério. Ele foi enterrado na cidade de Davi, a fortaleza que ele mesmo conquistou dos jebuseus. Durante séculos, o seu túmulo foi um local de reverência e, mais tarde, de buscas incessantes por tesouros. Historiadores como Flávio Joséfo afirmam que o túmulo de Davi continha riquezas imensas que foram saqueadas séculos depois para financiar guerras.